Seguindo aqui então a parte de comandos relacionados ao Linux, vamos dar uma olhada aqui no grupo 1 de comandos. Então, como eu mencionei, eu vou separar aqui por grupos para facilitar caso vocês queiram consultar alguma coisa específica, caso queiram voltar em algum vídeo. Então, no primeiro grupo nós vamos ter estes comandos aqui, então vamos dar uma olhada rapidamente em cada um deles, para que serve, como que a gente pode estar vindo aqui a utilizar esses comandos. Então, como eu mencionei, podem já fazer o snapshot de vocês para evitar qualquer tipo de problema. Então, criem um snapshot aqui, no VirtualBox e depois vocês já podem vir aqui para o Linux. Vocês podem utilizar o Kali ou qualquer outro, o Ubuntu, o Might. Particularmente eu preferi vir pelo Might, que eu acho ele mais simples, mais amigável e pode ser mais prático aqui para vocês visualizarem e entenderem como que a gente vai estar utilizando isso aqui. Além do que, ele também está em português, então podem ter essas diferenças, tá? O Kali, salvo engano, está em inglês. Então pode ter algumas variações, pode ser um pouquinho mais complicado se você não tiver tanta familiaridade com o terminal de comando e muito menos se você não tiver muito convívio ali no inglês, então pode ser um pouquinho complicado. Então, para a gente começar, para ser um primeiro contato um pouco mais amigável, eu vou estar utilizando aqui o Linux Mint. Começaremos então pelo comando man. Esse carinha aqui, basicamente vai ser um manual que ele vai trazer para a gente relacionado a um determinado comando. Então, ele também vai estar junto aqui com o help, esses dois comandos são muito utilizados, principalmente o help. O man, ele é mais utilizado se a gente quiser uma descrição muito mais completa sobre um determinado comando, tá? Enquanto o help, ele traz uma versão já no próprio terminal, já como saída, e ele é mais simples, mais objetivo. Então, exemplos de aplicação que a gente pode ter aqui, utilizando o man, a gente coloca o comando e depois a gente coloca um comando específico que a gente quer ler este manual. Por exemplo, aqui eu vou estar utilizando o ls, que é utilizado para a gente listar o que está no nosso diretório. Então aqui vocês podem ver que ele abre para a gente esse manual. Aqui vocês podem estar rodando com o mouse ou utilizando o teclado, a setinha para baixo. Ele traz um manual completo de como que a gente utiliza, de todos os parâmetros, então realmente é toda uma documentação completa sobre um determinado comando. E para a gente sair desse manual, basta a gente pressionar aqui o Q, para sair que está relacionado ao quit. Enquanto o help, ele é muito mais simples, muito mais resumido em comparação ao manual. Para a gente utilizar ele, temos duas formas principais. A gente traz o comando que a gente quer, ter esse help, e depois a gente dá um traço e o H. Esse traço é muito utilizado quando a gente quer passar um parâmetro para o nosso comando, ou seja, um subcomando, o que a gente quer utilizar daquele comando específico. Geralmente o "-h" é meio que universal, tá, gente? Porém, em alguns comandos, como um exemplo perfeito é o próprio ls, o "h" ele é utilizado como um subcomando ali, como uma passagem de parâmetro também. Então, ele não vai funcionar aqui. Nesses casos, a gente utiliza o termo inteiro, que em alguns comandos também a gente pode utilizar os dois traços e uma palavra inteira ao invés de ser apenas uma letra. Então tem esses dois tipos de aplicação. Ou você pode utilizar o "-h", ou o "-" e a palavra help. Então aqui percebam que ele traz pra gente um resumo muito simples do manual, para a gente já ter aqui na própria saída do terminal. E em contrapartida, se a gente utilizar só o "-h", especificamente nesse caso, que é do ls, ele vai ser executado aqui como parte do comando. Então, no caso do ls, a gente teria que utilizar o man, de manual, ou a palavra inteira aqui relacionada ao nosso help. Continuando então, temos aqui o nosso ID, que vai trazer para a gente algumas informações sobre o nosso usuário, grupos, etc. Mas antes, vocês podem estar limpando aí o terminal de vocês por meio do comando clear, Então, é um comando muito utilizado, a gente utiliza ele ali para limpar o nosso terminal, para a gente meio que dar um reset aqui em todas as informações, poluições, etc. Então, a gente utiliza constantemente esse comando para limpar o nosso terminal, tá? Então, continuando aqui, temos o ID. Ele é muito usado também, se a gente quiser ter uma visão inicial. Quem que é o nosso usuário? Então, vocês têm aqui, que o nosso usuário é user, quais grupos que o nosso usuário está. Então, tem algumas passagens, mas esse daqui é o mais simples possível, para a gente ter essa visão inicial. Temos o name. Ele é muito comum para trazer algumas informações sobre o sistema operacional. Particularmente, eu gosto de passar aqui, o comando "-a" para ele, que ele traz uma visão geral para a gente. Então, o nosso sistema operacional, qual a versão, que é um Linux aqui, que está inclusive aqui na versão 5 aqui, é um Ubuntu. Então ele traz para a gente a arquitetura também, que é esse x64. Então é muito utilizado também, ele traz para a gente uma visão bem superficial do nosso sistema operacional e é muito comum. Temos o nosso famoso DF, ele traz para a gente uma visão geral relacionada ao nosso armazenamento de forma geral, quanto que está livre, quanto que está sendo utilizado. Então vejam aqui, que está nesse formato em relação ao armazenamento, a gente não tem tanta visão, não é algo tão legível. Olhando aqui o help, que ele traz pra gente, nesse caso específico, percebam que o "-h" não está relacionado ao help. Aqui segue a mesma linha do ls que vocês viram. Esse "-h", na realidade, é uma espécie de leitura fácil, para pessoas, digamos assim. Se você der um help verídico aqui,
subindo aqui no help dele, a gente tem que esse "-h" é uma leitura para a gente visualizar aqui, né, de forma mais simples, a parte aqui relacionada ao armazenamento, né, ao tamanho. Então ele converte para a gente o que tinha ali, que não era tão legível, né, a gente só tinha alguns valores, a gente não consegue ter visão, né, do tamanho exato, se é em megabytes, em gigabytes. Então, utilizando esse "-h", ele é muito conhecido também nessa perspectiva, né, de facilitar a nossa visualização em determinados comandos, tá? Então, no ls e no def, como vocês viram, ele é utilizado para facilitar essa leitura para a gente. Então, com o parâmetro "-h", vocês conseguem ter uma leitura mais simples, mais fácil, sobre os nossos dispositivos aqui de armazenamento. Então, a gente consegue ver quanto que nós utilizamos e quanto tem disponível de armazenamento. Então aqui, por exemplo, vocês podem ver que, se lembre quando fizemos a instalação dessa máquina aqui no VirtualBox? Então aqui temos 25, no caso 24, né, gigas, mas vou aproximar para 25, que é o total juntando todos aqui. Então aqui a gente vai ter 24 GB, é o tamanho total, utilizamos apenas 11 GB e temos mais 13 GB disponível aqui para a gente utilizar no nosso Linux Mint aqui. Então DF é utilizado para a gente ter essa visão relacionada ao nosso armazenamento. Vamos dar um clear para seguir com o comando aqui. Temos o PS e o top, são dois comandos muito utilizados para a gente ter uma visão dos processos que estão rodando no nosso sistema operacional. Olhando aqui o manual do PS, tem algumas passagens muito interessantes aqui. Particularmente eu gosto de utilizar este carinha aqui, o PS-A ou X. Ele vai trazer para a gente uma visão um pouco mais geral, então ele vai trazer aqui todos os processos relacionados aqui, né, ao nosso usuário. Então ele traz uma visão geral dos processos que estão rodando aqui na nossa máquina. Então aqui você já tem uma visão de todos os processos que estão rodando aqui, tá? Tem algumas informações um pouco importantes aqui, então vocês podem ver quem é o usuário que está rodando e o PID relacionado a esse processo e o comando específico, né, que está relacionado àquele processo. Mas a princípio, o mais interessante aqui, de primeiro momento, vai ser para a gente aqui esse PID, que vai ser a grosso modo, tá, gente? Vai ser uma espécie de número, uma espécie de identificação relacionada a esse determinado processo. Então você tem como identificar esse PID, mapeando aqui, né, os processos que estão rodando. Tem um top também, ele é muito comum, muito utilizado. Essa visão em tempo real para a gente do que está acontecendo no nosso ambiente. A gente consegue ter aqui o PID também, os usuários. Então, ele é um pouquinho mais bonito, né, mais apresentável, mas também a lógica é vocês terem uma visão dos processos que estão rodando, ter essa visão, né, de qual é o PID, aqui ele tem para a gente, né, a porcentagem do uso da CPU e da memória que está rodando, qual é o comando, né, o processo em questão, o programa que está ali por trás. Então ele consegue trazer para a gente essa visão. Para sair, basta apertar o Q, né, de Kit, ou dar um Ctrl+C ali que você consegue sair. Então, tendo esse PID, a gente consegue matar esse processo rodando aqui, esse carinha chamado kill, e colocando ao lado dele o nosso PID. Então, colocando essa identificação do processo, ele vai finalizar ali, né, forçar a finalização desse processo para a gente. Tem um outro cara muito interessante depois do kill, que a gente chama de xkill. Esse cara, ele tem uma lógica ali, né, um pouco mais de interface gráfica, mas ele vai substituir aqui o seu mouse, né, que vocês estão vendo aqui, por um xzinho. Então tudo que você clicar em cima, ele vai fechar. Eu vou abrir aqui uma pasta aleatória só para vocês visualizarem como que funciona. Então rodei aqui, né, vou dar um enter aqui no meu xkill. Então vejam que o meu mouse já virou um X, qualquer coisa que eu clicar, ele vai fechar. Então eu vou clicar aqui em cima, né, do ambiente da minha pasta e vejam que simplesmente fechou. Então ele é um pouco mais simples, né, muito mais amigável, digamos assim, mas funciona na mesma lógica. A única diferença é que no kill a gente tem que passar o nosso PID aqui, né, o códigozinho, a numeração. Então a lógica vai ser a mesma, a única diferença é que esse daqui ele é mais direto, mais linha de comando. E por último nós vamos ter o nosso history aqui. Um adendo interessante sobre esse cara, se você apertar, né, o seu teclado aí, a seta para cima, você percebe, né, para cima e para baixo, você percebe que você consegue transitar aqui por todos os comandos que você executou até o momento. Então ele tem esse histórico salvo, você consegue ficar andando aí entre seus comandos executados até o presente momento. Se você rodar aqui então o history, você consegue ter uma visão geral de todos os comandos que você executou até o momento. Salvo engano, ele aparece os 1000 comandos, se bem me lembro. E dando uma olhada aqui no help do history, a gente consegue ver aqui algumas coisas interessantes. Então no C, por exemplo, a gente consegue limpar o nosso histórico, tirar todos os comandos que apareceram, que a gente executou, que está lá salvo. Esse cara aqui é um pouco interessante, tá? Quando a gente olha ali por um aspecto mais de segurança, nesse sentido. Então pensem que uma pessoa aleatória entrando no seu computador, ele consegue ver todos os comandos que você executou, né? Então como a gente está linha de comando, alguns serviços a gente executa já passando parâmetros, já passando login, senha, credencial, já pela linha de comando. Então
pode aparecer aqui o que vocês executaram. Então, a gente dá aqui um history-c para limpar esse histórico. Então, quando você fizer isso, perceba que não vai ter mais a opção de você ir para cima ou para baixo, não vai aparecer mais nada. Se você executar um history aqui também, não vai aparecer nada. Então, de primeiro momento, esses aqui foram esses comandos introdutórios do grupo 1.